palestra com chave de ouro. Eu vou chamar aqui ao palco o Roberto Tranjan, e o tema da palestra dele é Metanoia, um novo jeito de liderar os negócios, e eu prefiro que o Roberto conte para vocês o que é isso. Uma salva de palmas para ele. Uhul! Seja bem-vindo. Bem-vindo. Boa tarde. Hora de almoço, não vale comer o crachá, hein? O meu é rúcula. Muito bom. Lucas, tudo bem? Manda aí, vamos ver. Deixa eu ver se eu e o Lucas estamos em sintonia aqui. Isso para mostrar que vai ser para arrebentar esse negócio aqui. Opa! Não, vale... Muito bom. Lucas, tá bom. Queria agradecer a Ana Fontes, muito obrigado pela oportunidade. Isadora, muito obrigado. Cláudia Mamed, muito obrigado. Obrigado pelos organizadores. Não fosse esse povo todo que está por aqui, a gente não estaria aqui hoje. A gente precisa aprender a valorizar quem apoia, quem patrocina, quem valoriza iniciativas desse tipo. Então, antes de mais nada, obrigado. E obrigado por vocês estarem aqui num domingo, 12:30. Né? Quem já empreende aqui, levanta a mão. O que é isso? Quem pretende empreender? Quem vai seguir a carreira de executivo? Ok, não, tá bom. E também, quem já ouviu falar de metanoia? Tá, ok. Tirar uma temperatura para ver como é que a gente manda, né? Bom, o nome da minha palestra é Metanoia, um novo olhar sobre a liderança e os negócios. E eu pensei muito, eu não trago muitos recursos, não tenho nada, é só minha conversa com vocês, porque eu vou mudando muito as coisas na medida que eu vou percebendo o que é que está se passando. Então, de manhã, fui caminhar com a minha mulher, que está aqui, Maria, e eu fico pensando, o que eu podia trazer de bom para vocês aqui nesse momento. E quando a gente trabalha, às vezes, com os slides, a gente fica muito preso e tem que correr atrás dos slides. Eu preferi ficar mais solto, até para poder conversar com vocês, mas uma conversa que eu julgo muito valiosa, porque ela vem de um tempo de experiência. Eu tenho 14 anos de executivo. Então, trabalhei como executivo 14 anos. Até que eu trabalhei muito ligado a mercado financeiro e concessão de crédito para empresas. Então, eu aprendi a analisar balanço. Depois que eu aprendi a analisar balanço, eu falei, estou pronto para o mercado. Aí, abri uma empresa de consultoria. Eu e Silvio, meu sócio, que está aqui na frente, abrimos, eu e ele, e nós achávamos que, aprendendo a analisar balanço, a gente ia resolver todo o problema do mundo. E a gente viu que não era bem assim. E não era bem assim porque a gente foi percebendo algumas coisas. Aí eu já estou no segundo 14 anos. A minha carreira é dividida em primeiro 14 anos, segundo 14 anos e terceiro 14 anos. Na segunda fase dos 14 anos, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu e Silvio, nós nos formamos aqui nessa escola, e a GV sempre foi muito forte, eu não sei hoje, eu estou na década de 80 agora, viu, gente? A GV sempre foi muito forte em finanças. Então, você entrar na carreira das finanças era uma coisa muito boa. E tanto o Silvio como eu, nós somos, olha, modéstia à parte, 2 bons financistas. O resto a gente não sabe muito bem, mas pelo menos finanças a gente conhece. E a gente percebia nas nossas consultorias uma coisa muito interessante. Nós íamos, na parte da manhã, visitar alguma empresa, e o empresário estava dizendo da crise, da dificuldade com crédito, da dificuldade com os impostos, da dificuldade com funcionários, da dificuldade com as matérias-primas e com os fornecedores, e toda aquela dificuldade daquilo que se chamava crise. Década de 80, vocês não vão lembrar não, mas a década de 80 foi uma década muito difícil, porque o Brasil vivia um período inflacionário, era muito, muito complicado. Recessão e inflação junto, essa era a dobradinha que nós vivíamos naquela época. Mas, ao mesmo tempo, nós íamos para uma outra empresa na parte da tarde e acontecia uma coisa completamente diferente. O empresário estava dizendo sobre expandir, abrir filiais, contratar pessoas, enfim, lançar produtos. Eu e Silvio conversávamos,
Não é possível, é a mesma economia, é o mesmo ministro da Fazenda, é o mesmo presidente da República. O que é que tem de diferente entre um e outro? Claro, a gente podia ir para respostas mais simples, é o ramo de atividade, é a cidade onde cada um está, é o bairro dentro da cidade, porque tinha essas desculpas para a gente. Né? Aqui em Santo André você não sabe como são as coisas, a gente ouvia. Mas a gente ouvia a mesma coisa da empresa que ficava em Itaquera. Aqui em Itaquera você não sabe como são as coisas. Aí um falava assim, no ramo de plásticos é assim, mas aí o outro no ramo de metalurgia falava, então não tinha nenhuma lógica relacionada a ramo de atividade, região geográfica ou coisa que valha. Com o tempo, e demorou 14 anos, com o tempo é mais 14 anos, nós descobrimos que o que fazia muita diferença no empresário bem-sucedido e no empresário não bem-sucedido era uma coisa chamada modelo mental. E metanoia vem disso. Metanoia, para quem não sabe o significado da palavra, é mudança de modelo mental. Foi quando eu e Silvio, então, a gente deixou a consultoria e passamos a trabalhar a educação. O nosso foco não era mais a empresa, o nosso foco era quem liderava a empresa. E dito e feito, porque na consultoria nós notávamos o seguinte, você pegava uma empresa do ponto A e levava para um ponto B. O que acontecia depois de um ano e meio, 2 anos? Essa empresa retroagia para o ponto A. Ou seja, você não leva uma empresa onde o modelo mental do líder ainda não chegou. Okay? E a partir daí nós nos transformamos em educadores. Vamos trabalhar o modelo mental do líder. Porque a única coisa, o único processo que faz de fato uma transformação é a educação. Né? Você muda o modelo mental através de um processo de educação. Então nós começamos com a educação em 99. Mas aí eu vou dizer o que mais a gente descobriu em seguida. Né? Essa foi a primeira descoberta. Você fala, puxa, mas é meio óbvio que você descobriu. Para mim não era óbvio, não. Quando a gente se deu conta de que que era mexer no modelo mental e não no sistema organizacional, para nós foi uma grande descoberta na hora. Mas a segunda grande descoberta que veio depois é perceber que a maior parte, o que tinha de diferente nessas empresas e nesses líderes que prosperavam, e nessas empresas e nesses líderes que não prosperavam, é uma palavrinha chamada propósito. É uma palavrinha chamada propósito. Ou seja, a maior parte das empresas com as quais nós lidávamos, a grande parte, diria assim, que fazia contato conosco, aqueles negócios não tinham sentido. E aqueles líderes não tinham significado. E quando eu falo em propósito, eu acho que o grande objetivo da nossa conversa aqui é entender exatamente do que é que nós estamos falando. Pelo seguinte, se você não tem propósito, preste atenção, você está perdido. Mas se você pensa que tem um propósito e não é um propósito, você continua perdido. Então, quando eu falo em propósito, que não é uma palavra nova para vocês já ouviram falar, do que é que nós estamos falando? Querem arriscar? Quem quer arriscar? O que vocês entendem por propósito? O que passa na cabeça? Meta. Então ela já deu uma resposta. Passa a meta. Que mais? Objetivo. Compromisso. Paixão. Motivação. Motivo de existência. Razão de ser aqui do lado. Missão de vida. Como é? Resolver problemas. É isso que você falou? Ok. Ideias. Hein? Fazer sentido. Canalizar? Energia. Canalizar energia. Valores. Sonho? Ok. Vocês participam mesmo, hein? Caramba. Bom, vocês viram que entrou tudo aí no que é propósito, notaram? Vocês falaram tudo que vem de meta a sonho, passando por objetivo, entrando em resolver problemas. Então, tudo está relacionado a propósito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa. Eu aprendi, então são 14 anos, mais 14 anos e mais 14 anos. Quanto que dá isso? Estou ficando velho mesmo, hein? Nossa Senhora, é aí que a gente se dá conta que está ficando velho. Olha o seguinte, se você pegar aquela famosa pesquisa que o Sebrae faz, né, você empreende um negócio, a cada 10 anos, não sei quantos não continuam, descontinuam em 1 ano, descontinuam em 2 anos, descontinuam em... Já viram essa pesquisa?
As empresas não descontinuam, os empreendimentos não descontinuam por questão de recurso financeiro, por questão de um plano de negócios mal elaborados, por questão de falta de tecnologia, por questão de falta de vendas ou de marketing, ou de pessoas, não é nada disso. O que faz a diferença é a força de um propósito. Isso é o que nós aprendemos. Então, olha, já vai para então 14 vezes 3 para poder falar isso para vocês aqui agora, nesse auditório, num domingo, dia 20 de que mês? Qual é o ano? É porque não importa nem o mês, nem o ano. Isso é atemporal. O propósito, ele sempre é e será significativo e o mais determinante para os negócios. Porque todo o resto vem depois. E a gente pensa que todo o resto vem antes. Bom, eu queria, nesse tempo que a gente tem aqui, e que nem é muito, mas eu queria muito que vocês... Quero fazer um exercício com vocês aqui. E esse exercício é entender exatamente qual é o propósito. Vou dizer qual é a minha intenção, que vocês avaliem o propósito de vocês aqui. E que vocês calibrem esse propósito. E com alguma sorte que vocês saiam daqui com um propósito que tenha força e que dá grande guinada na vida de vocês. De virada empreendedora para guinada empreendedora. Tá bom? Lucas, manda aí. Bom, papel e lápis na mão? Tudo bem? Aladim baixou aqui. Aladim baixou aqui, aquele da lâmpada, tá bom? E pede para vocês definirem 3 desejos, porque eu já quero começar no propósito, aonde ele começa. Aonde começa o propósito? No desejo. Alguém falou em sonho. O desejo é o sonho acordado, tá bom? 3 desejos. Define, escreve no papel 3 desejos que você tem. E nós vamos trabalhar esses desejos de vocês aqui, nesse pedaço de manhã e início de tarde. O Lucas, pode botar o fundinho enquanto isso, enquanto a turma elabora. Pode botar. Lucas, parceirão, hein, Lucas? Bacana. Joia. A música é para que saiam desejos eletrizantes. Todos já têm os 3? Quem não tem ainda, levanta a mão, só para eu saber. Concluindo, meio minuto, meio minuto. Muito bom. Lucas, legal. Bom, nós vamos atravessar juntos, nós vamos fazer uma travessia.
E nessa travessia tem 5 cancelas. Nós vamos ter que saltar 5 cancelas. São 5 crivos, para ver se os desejos de vocês realmente são desejos que vão dar certo ou não vão. Agora eu sou o gênio da lâmpada, eu que vou dizer para vocês se vai dar certo ou não. Se vocês passarem pelos 5 crivos, vocês, por favor, hoje no almoço, comemora. Abre uma garrafa de vinho, manda a brasa. Quem não dormiu à noite, então, já toma um vinho que é para empacotar a tarde toda. Agora, se você não passar pelos 5 crivos, de repente não passa nem no primeiro, mas não se aborreça por isso. Porque os 5 crivos são as lições que podem valer toda uma vida. Toda uma vida. Uma vida pode ser definida no dia de hoje, nesse momento. E quando eu venho para cá, eu não sou tão otimista achando que eu vou conseguir 100% de sucesso com cada um de vocês. Mas eu fico feliz demais se eu conseguir uma única pessoa que tenha conseguido isso. Então, isso é que vai me dar alegria daqui para diante. Então, vamos lá. Eu vou para o primeiro crivo. Na década de 80, então eu ainda, nessa época, já na consultoria, eu estou naquela segunda metade dos meus 14 anos, eu ajudava, na época não era nem Sebrae ainda, tinha o nome de SEAG. Acho que ninguém vai ter essa memória aqui, todo mundo é muito jovem. Mas é o Sebrae, era o início do Sebrae. Eu ajudava muito empreendedores, né, no trabalho de consultoria. E eu fui ficando muito craque com esse negócio de gente que ia empreender. Por quê? Porque como eram negócios que começavam lá através de uma ideia, eu acompanhava depois a sequência. Eu fui ficando tão craque que quando as pessoas chegavam para mim pedindo o meu conselho, a minha orientação, pela pergunta que eles faziam, eu mais ou menos sacava se aquela intenção de empreender ia dar certo ou não, só pela pergunta. Por exemplo, era muito comum as pessoas chegarem e falarem, Tranjan, o que é que está dando dinheiro por aí? E eu falava, xi. Mas eu nunca desanimava, não dizia, essa não é a pergunta certa. Eu tentava, de alguma maneira, dizer, essa não é a melhor pergunta, mas sem desanimar nunca o dito cujo, porque a gente não pode, né? Tem que deixar. Mas não era a pergunta boa. E dito e feito, era só você aguardar algum tempo que você ia ver que aquilo não rolava. Essa é a pior pergunta. A pior pergunta para empreender é o que é que está dando dinheiro por aí. Bom, tinha uma segunda pergunta também, que também não dava muito certo, mas às vezes até dava. Qual é a moda do momento? Qual é a tendência? O que o mercado está pedindo para a gente fazer? Né? Qual é o coqueluche? Não se usa mais coqueluche, usa? Não tem mais isso. Qual é... Enfim, vocês entenderam. E aí, legal, tem uns caras que são bons surfistas, que pegam a onda, e se a onda leva, ele vai. Depois vende a empresa, porque para ele aquilo é só uma coisa para se arranjar, não é para ele um propósito. É uma coisa para ele se arranjar. Ganha uma grana, bota aí, depois abre um outro negócio e fica de onda em onda. Se for bom surfista, vai se fazendo, pelo menos do ponto de vista econômico. Mas se não surfa bem as ondas, sucumbe na primeira e morre afogado, e naufraga. Então, essa também não é a melhor pergunta. Aí vinha a pergunta que eu gostava, aquela pergunta boa. E essa pergunta boa, ela vinha de várias maneiras, mas mais ou menos era o seguinte, eu noto que tem um problema que ninguém sabe resolver. Eu quero dar um jeito de resolver esse problema no mercado. Ninguém faz isso muito bem feito. Ou era uma indignação, ou era uma necessidade de contribuição. Mas percebe que atrás dessa pergunta tem um outro estado de espírito, que não é o mesmo da primeira pergunta e da segunda pergunta? E aí vem o teste, então, vem a primeira cancela. O teste da primeira cancela é o teste da farta e da falta. Da farta e da... Tem alguém no interior de São Paulo? Aqui? Gente, não é a mesma coisa. Farta é o que falta. Falta. Não, é diferente. Falta. Isso que dá nascer em Rio Preto. Eu sou de Rio Preto, dá nisso. Então, eu sou do interior de São Paulo. Então vamos lá para a gente... Falta é o que falta e eu vou trabalhar para preencher aquilo que me falta. Farta é aquilo que eu tenho e eu quero levar para o mercado para preencher o mercado. Entendeu? Hein?
Vem de fartura. Vem de fartura. Então, o teste da falta e da falta, quem viu a palestra do Keynes ontem, sobre liderança inspiradora, ele tratou disso, né? Quem estava lá no Keynes ontem? Então, vocês viram isso que o Keynes, de certa maneira, ele tocou nesse ponto na hora de tratar do primeiro crivo. Então, o primeiro crivo é o seguinte, existe, nós podemos ser movidos, e aí eu vou usar agora a linguagem do Keynes. Qual é a ambição que está por trás do meu desejo? Porque empreendedor que é empreendedor tem ambição, é bom que se diga, ok? Se não tiver ambição, não é empreendedor, tem que ter ambição. Agora, a qualidade da ambição, que o Keynes chama da semente, né, dentro da ambição mora uma semente. A qualidade dessa semente é determinante. Por exemplo, qual era a ambição do Walt Disney? Criar o lugar mais alegre da Terra. E a Disney é uma empresa dessas admiráveis. Mas a ambição dele era essa. Ele nunca falou, eu quero ganhar muito dinheiro. Embora ele tenha virado magnata e ficou um homem muito rico, mas ele nunca buscou isso. Ele buscava criar o lugar mais alegre da Terra. Né? Qual a ambição do Howard Schultz, esse que criou a Starbucks? Também um sucesso. Lugares que pudessem ser uma brisa fresca na vida apressada das pessoas. Quer dizer, onde é que tem gente com vida apressada? As grandes cidades. É aí que a Starbucks se instala. Ela não vai se instalar lá na cidade de 10 mil habitantes. Ela vai se instalar onde pega fogo. E aí um lugar que é um oásis no meio da vida apressada. Esse era o desejo dele. Essa era a ambição dele. Então, existe ambição que é voltada para a sobrevivência. Existe ambição que é voltada para a prosperidade. Existe semente que é semente da escassez. É a semente do o que me falta. Essa é a semente da escassez. Existe semente que é da abundância, o que me farta. Então agora vocês vão fazer o teste. O primeiro crivo é vocês examinarem os 3 desejos de vocês e ver se eles estão mais orientados para a carência, que é essa linguagem que o Keynes usou ontem, ou para o desejo. Se é o que te falta, você está alimentando a tua carência. Se é o que te farta, você está alimentando o seu desejo. Aquilo que te farta, você quer oferecer. Aquilo que te falta, você quer preencher. Então, Lucas, bota o som para vocês terem meio minuto e examinar os 3 desejos de vocês. Vê se eles estão voltados à falta ou à farta. E se alguém não entendeu, me pergunta. Tudo bem? Pode levantar a mão e perguntar. Então, manda lá, Lucas, manda lá para tu me examinar. Lucas, cadê meu som? Passou? Passou? Mais ou menos? Passou? E se não passou, vocês anotem do lado o teste da falta e da farta, para vocês elaborarem o desejo de vocês. Vocês têm 3, né? Pelo menos um passou, vai dizer que não. Os 2 passaram? Quem passou os 3, levanta a mão. Quem passou 2? Quem passou 1? Tá bom. Legal. Vamos continuar? Essa é a primeira cancela. A primeira cancela é transformar o nosso desejo da falta para farta. Pode passar, Lucas. Pode passar, Lucas. Ó. Tem herdeiros aqui na sala? Tem herdeiros? Lucas, pode tirar o som. Tem herdeiros? Não tem herdeiros? Tem herdeiros? Tá bom. Pra você saber, a semente pode ser replantada. Nós podemos sempre reempreender os negócios. Viu? Porque de repente falam, essa semente é do meu pai, eu não sei, é teu pai no caso? É do meu pai, o que eu posso fazer? Eu só tenho... Não, nós podemos reempreender os negócios. Essa é uma boa notícia, viu? Porque de repente você quer que essa semente seja sua. Vamos para o segundo crivo. Então essa é a primeira cancela. A segunda cancela, ela está relacionada ao seguinte. Uma vez eu ouvi uma palestra de um escritor brasileiro chamado Dionísio da Silva, não sei se vocês conhecem. E ele na palestra, ele virou escritor, estou dizendo, escritor brasileiro, mas ele dizia na palestra o seguinte, a minha mãe tinha vocação para eu ser médico. Eu nunca esqueci disso, né? Porque ele queria dizer, de alguma maneira,
como ele, graças a Deus, ele foi viver a vocação dele, que era ser escritor, mas a mãe dele tinha vocação para ele ser médico. O crivo que... A gente, cuidado, tem uma sutileza na hora que a gente escreve os nossos desejos, que a gente precisa saber se esse desejo é mesmo o nosso desejo. A segunda cancela. Agora, a primeira, sim, farta ou falta. A segunda é o seguinte, é um desejo de criador ou é um desejo de criatura? Vou explicar melhor. Às vezes você pensa que o seu desejo é o seu desejo, mas não é. Ele é o desejo do teu pai, ele é o desejo da tua mãe, ele é o desejo da sociedade, ou da coletividade onde você vive, e você pensa que é o seu desejo, mas não, você está que nem boiada, sabe boi na boiada? Está indo junto no cortejo, mas não é o teu desejo. Se engana muito, dependendo do meio que você vive, você quer trabalhar com design, porque todo mundo trabalha com design, você quer trabalhar com tecnologia, porque todo mundo trabalha com tecnologia, você quer trabalhar com mecatrônica, porque todo mundo trabalha com mecatrônica, mas não é o teu desejo isso. Você caiu nessa enrascada aí e pensa que esse é o seu desejo. O seu desejo ele vem de um outro lugar, e ele vem do teu lado criador, não do teu lado criatura. O lado criatura é o seguinte, por que eu estou falando de criador e criatura? De onde vem isso? Vem lá de Adão e Eva. Tá certo? Quando Deus perguntou para Adão quem foi que comeu a maçã, o que foi que ele disse? Vocês não lêem Bíblia mesmo, hein? Foi a Eva. Quando ele disse que foi, Eva, quem foi que te deu a maçã? O que ela falou? Ou seja, todo mundo tira o corpo fora. Essa é a vida de criatura, ninguém assume. Às vezes a gente precisa de um desejo que não seja nosso, que é para não dar certo botar a culpa em alguém, está me entendendo? Isso às vezes é inconsciente. Esse desejo também minha mãe que mandou, meu pai que mandou, todo mundo na escola queria, mas não é o teu desejo. É o desejo de algum outro lugar que não veio da onde? Da onde tem que vir o desejo, gente? O que vocês falaram? Tem que vir do Criador. E deixa eu falar mais uma sutileza sobre isso. Cuidado, hein? O teu hobby não é necessariamente o teu desejo. Você sabe diferente de hobby e desejo? Porque assim, o desejo são coisas que a gente gosta, não é? Tem a ver com coisas que a gente tem paixão, gosta, e é por aí mesmo. Porque tem a ver, presta atenção. Desejo tem a ver com libido. Tem a ver com libido. Alto desejo, alta libido. Baixo desejo, baixa libido. Certo, bem? Estão entendendo ou não? Pegando o fio da meada? Desejo tem a ver com libido. Agora, o hobby, nós temos hobbies que eles mexem com a nossa libido. A gente gosta, lógico, isso que é hobby. Sabe qual a diferença do hobby e de um negócio e de um desejo que gera um empreendimento? É que ninguém pagaria você pelo seu hobby. Essa é a diferença. O resto é parecido. É o mesmo tipo de paixão, de emoção, é a mesma coisa. Só que o hobby ninguém te paga por ele. O teu desejo, a hora que ele se transforma num empreendimento, as pessoas pagam por ele. Essa é a diferença. Eu estou dizendo isso porque, cuidado, é outra enrascada que a gente entra, querer ganhar dinheiro com o hobby que a gente tem. Não tem a ver. Hobby é uma coisa bacana para você fazer quando você... Assim, nós temos quem vive o seu desejo tem dois tipos de lazer. Quando trabalha e quando está vivendo o seu hobby. Sempre é lazer. Sempre vai ser divertimento, o tempo todo. Mas o hobby é hobby. Tá certo? Desejo que vira empreendimento é uma outra coisa. Então, Lucas, som na caixa. O teste do criador e da criatura agora é o seguinte: esse desejo é meu ou eu estou querendo agradar alguém? Tá certo? A quem que eu estou querendo agradar? A mim mesmo ou a alguém? Som na caixa para vocês analisarem em meio minuto. Tá bom, Luca, obrigado. Passou? Tem desejos vivos ainda, fazendo a travessia? Então é possível, nós estamos na segunda cancela, tem mais 3. É possível que alguns vão ficando para trás. Não os abandone, depois você vai reparar aqueles desejos que ficaram. Mas agora você vai prosseguir com os novos crivos que a gente vai colocar aqui.
Deixa eu dizer qual é uma... Eu estou entrando na terceira cancela agora para vocês examinarem os 3 desejos de vocês. Existe uma armadilha que boa parte das pessoas cai. Então agora eu estou falando mais do meu terceiro 14 anos. A terceira fase de 14 anos foi o que eu aprendi, olhando muito de perto algumas coisas. O que eu notei, sabe uma armadilha que as pessoas caem? A de querer ser útil. Eu quero ser útil. Eu fico meio entristecido quando eu vejo pessoas que se aposentam e não conseguem mais viver, porque ela fala assim, eu não me sinto útil. Eu falo, puxa vida, que triste esse negócio de não se sentir útil. E que triste essa vida que você se fez útil. Porque se você se faz útil na vida, você vira um objeto. Útil é o martelo, a chave de fenda, o alicate, o garfo, a faca, elas são coisas úteis. O que vocês fazem com elas depois que elas não servem mais? Você joga fora, você descarta. Quando quebra, você joga no lixo. Ou você aposenta. Ou se não, aquelas coisas, não é que elas quebram, elas ficam obsoletas. O útil fica obsoleto. Gente, é uma grande armadilha querer ser útil. Porque você vai querer virar um utilitário. E o pior, você vai fazer de tudo ao seu redor virar utilitário. Vocês estão entendendo isso? E sabe por que a gente cai nessa armadilha? Vocês têm ideia? Porque a gente faz a pergunta errada. Sabe a pergunta que a gente faz? O que é que funciona? Bom, o que funciona são as coisas úteis. Então vocês têm que mudar essa pergunta. Porque pode ser que o desejo de vocês esteja nessa. Estou querendo ser útil. Eu sei que a intenção é boa, mas não funciona. A pergunta certa é, o que é que importa? O que é que importa? Se você mudar, parece jogo de palavra, não é não, gente. É sutil, mas não é diferente. Porque se você perguntar o que é que importa, ao invés de o que é que funciona, você não vai querer ser útil, você vai querer ser contributivo. Não é a mesma coisa. Porque ser contributivo é um estado constante de aperfeiçoamento. O garfo nunca mais se aperfeiçoou. A faca nunca mais se aperfeiçoou, sim, variações do mesmo tema, mas nunca mais virou outra coisa que não garfo e faca. Você precisa ser contributivo. Se você é útil, vai ter utilidade enquanto você for útil. Depois o cliente te descarta. Ou se você é executivo, depois te mandam embora. Ou te aposentam. Porque você não é mais útil. É assim que fazem as empresas. Aposenta os executivos. Agora você não é mais útil. O cara está com 50 anos e não é mais útil. O teu cliente vai fazer a mesma coisa com você. Agora, se você é contributivo, você não é objeto, você é sujeito. Então preste atenção, o que você vai ganhar com isso? Se você não é objeto, você é sujeito, você vai ser um empreendedor sujeito. Que vai criar uma empresa sujeito. Que vai tratar as pessoas que trabalham lá dentro como sujeitos. Que vai tratar o cliente como sujeito. Fornecedor como sujeito. E que vai criar um mercado sujeito, que é que nós estamos precisando. Quem sabe um sonho, uma utopia, um planeta sujeito. Estão entendendo? Porque se você se faz objeto, tudo você vai tratar como objeto. A cidade onde você mora, o bairro, a família, o planeta, tudo vira objeto. Que é o que nós estamos vendo acontecer. Então, nós precisamos ser empreendedores sujeito. Vamos fazer o teste? O teste que vocês vão fazer agora a pergunta é exatamente essa. Então, verifique os seus desejos. Eles estão mais para o que funciona ou eles estão mais para o que importa? Ok? Lucas, manda lá enquanto a turma pensa a respeito. Está sobrando desejo aí, gente?
Mas não desanime, viu? Alguém vai comemorar na hora do almoço com uma garrafa de vinho até agora? Opa, tá bom, tá bom. Maravilha. Mas os outros não se essa é uma lição de vida. Qual é o primeiro teste? Vamos lembrar? Primeiro teste. Segundo teste. Terceiro teste. Sujeito objeto. Só para a gente simplificar, para a gente gravar. Agora é uma questão de memória. E era para saber se vocês estavam atentos e vi que vocês estão mesmo. Que maravilha. Então tá. Falta e farta é o primeiro, cancela. Criador, criatura, a segunda. Sujeito, objeto, a terceira. Quarto teste. A terceira fase dos meus 14 anos. O que é que eu tenho notado? Vê se bate com o que vocês têm notado. Todos nós temos experiência profissional e de trabalho. Vê se é igual a de vocês. O que eu ouço dos empresários? Eu lido muito com empresários, é com quem mais eu lido. O empresário está preocupado com o seguinte: para onde eu vou viajar para o exterior no final do ano? Qual vai ser a viagem desse ano? O gerente: qual vai ser o passeio do fim de semana? O empregado: o que é que eu vou fazer no final do expediente? Que tristeza. Ninguém está nem aí. Eles sofrem do mesmo problema. Claro, o outro pode ir para o exterior, ele sofre o mesmo problema com mais dinheiro, só isso. Mas é o mesmo sofrimento, o mesmo padecimento. Pega a caixa de supermercado, eu vou fazer compra com a minha mulher, aí o que elas estão conversando, sabe o quê? Eu compensei a hora, eu folgo agora, você folga depois. Eles estão falando em folgar, porque o trabalho é uma cruz para eles. Mas não é diferente para o gerente, que está fim de semana, a gente precisa ir para algum lugar, não dá para não ir para algum lugar. E as férias, então está todo mundo... Qual é o padecimento que nós estamos tratando aqui? Que nome tem isso? Que nome tem isso? Vocês têm ideia? O que é isso? Hã? Sim. Se livrar de alguma coisa. O que você falou? Amor pelo que faz. O que você falou? Como? Não, se fosse um sacrifício seria bom, é um sofrimento. É diferente. O sacrifício vem de sacro, de sagrado. Sofrimento não vem de coisa nenhuma. É uma dor que não precisava e que você passa por ela. É diferente. Então, por quê? O que é que tá? Ninguém falou ainda. Você falou? Não. Qual que é a pergunta, viu? Não, o que é que tem em comum entre os três? Oi? O que ela falou? Não, então, mas isso é o resultado. Quer dizer, isso resulta numa infelicidade. Mas eu estou dizendo qual é o problema aí? Ansiedade? O que você falou? Falta de compromisso, você falou. Hein? Fuga. Não, mas é uma fuga. Mas fuga do quê? O que é que faz causar essa fuga? O que você falou? Foco? Olha, pode ser que a palavra tenha saído daqui. Não. Bom, não tem nada de errado com o que vocês estão falando, mas eu acho que eu não vi a palavra. Hein? Bom, isso aí que você falou tem a ver, mas vamos lá, vamos entender o que eu estou falando para vocês. Como é que é hoje? Bons tempos da era industrial. Tinha uma palavra na era industrial que chamava absenteísmo. A palavra já não era boa, né? Absenteísmo, você sabe o que é, né? O cara não vai trabalhar. Hoje tem uma palavra, mas era bom que o cara se descontava, ele não ia, se descontava, porque ele não batia o cartão e tal. Hoje tem uma palavra chamada presenteísmo. Já viram isso ou não? Você vai trabalhar, mas você não está lá. Então não dá nem para descontar. Você nem economiza aquele dia que o cara não trabalhou. E ele fica o quê? Na rede social, na internet, parará. Ele não está lá. Não é que o problema seja dele. O problema é que o tipo de o trabalho como ele é elaborado, ninguém suporta. Tem um livro do grande autor russo, o Dostoiévski, chama Recordação da Casa dos Mortos. E ele conta uma cena num presídio, na Sibéria, que, assim, os diretores do presídio, eles tiveram uma ideia genial. Vamos enlouquecer os presos. Essa era a ideia genial deles. E, para enlouquecer, eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que cavar 2 piscinas.
Então, fizeram 2 piscinas. Aí, qual era o trabalho que os diretores deram para os presos? Vocês têm que tirar a água da piscina A, com baldes, e levar para a piscina B. É isso que vocês têm que fazer. Não é um trabalho complicado, é? E carregar balde de água, acho que quem é do interior já carregou balde d'água. Então, não é um grande complicado. Agora, depois que você enchia a segunda, você tinha que voltar e devolver tudo para a primeira. Depois que você enchia a primeira, você tinha que devolver tudo para a segunda. E assim sucessivamente, semanas após semanas, meses após meses, anos após anos. E eles enlouqueciam. Sabe por quê? Porque eles não sabiam por que eles faziam isso. Significado, gente, é a palavra que, se vocês falaram, eu não escutei. Saiu em algum lugar? Ausência de significado. Esse é o grande problema. O grande problema que nós temos hoje na sociedade é uma ausência de significado, que faz todas essas grandes fugas que foi dito lá atrás. Essas grandes fugas, vamos nos embriagar através dos entretenimentos e das drogas, porque não tem significado a minha vida. Bom, qual é o teste, então, para ver se nós estamos no caminho certo? Na verdade, é o seguinte, existe trabalhos que são ufa, e existem trabalhos que são oba, ok? É diferente. Ufa, aquele quando você tem, ele fala, ufa. Você até às vezes consegue o resultado, mas a custa de muito sofrimento, né? E haja doenças. Eu fico impressionado como os ambientes de trabalho são doentes, são adoecidos. Eu tinha um cliente, agora estou na segunda fase do tempo da consultoria, a segunda fase dos 14 anos, o Silvio sabe quem é. Ele se orgulhava do ambulatório que ele tinha na empresa. Era o que ele tinha de mais bonito na empresa, no ambulatório. E claro que as pessoas faziam fila para ficar doente, porque era muito gostoso ir para o ambulatório, ele era muito bonito. Mas, gente, vocês sabem, quais são as doenças organizacionais, físicas, somatizadas? Úlcera. A de estômago, acho que deve ser número 1 ou 2, depressão, não é? Urticária, alergia, dor de cabeça. Então, acho que são 5 toneladas de aspirina, é uma conta que os americanos fazem lá. Síndrome do pânico, está bravo o negócio, né? Gente, trabalho é para adoecer? Não, trabalho não. Trabalho é para a gente fazer a vida viver. Né? Fazer a vida viver. Isso aqui é trabalho. Tem o trabalho UFA, que é aquele que às vezes você até bate a meta, atinge o resultado, mas ufa, você cai doente depois. E tem o trabalho OBA, que você curte tanto o resultado que você atinge, como o processo para conseguir o resultado. O OBA, assim, o processo é tão bom quanto o resultado, porque só chegar ao final não vale, você tem que chegar ao final feliz. Então, o teste agora que vocês vão fazer com o propósito de vocês, com o desejo de vocês, perdão, a gente ainda vai emendar isso com o propósito, o que vocês vão fazer é o teste do UFA e do OBA. Os seus desejos, examinando os desejos de vocês, eles lhe traz sentimentos mais de alívio, UFA, ou de alegria, OBA. Se for sentimentos de alívio, ao final disso, eu me sentirei aliviado. Ufa. Ao final disso, eu me sentirei alegre, num estado de espírito de contentamento. Oba. Lucas, som aí para tu me examinar o desejo. Quinta cancela? Vamos lá? Quinta cancela. Tem desejo que está no ar ainda por aí, nessa altura do campeonato? Bacana. Muito bom. Vai sair vinho hoje na hora do almoço. Estamos no tempo certinho? Ok. Quinta cancela. A quinta cancela vai esclarecer mais para vocês, de fato, o que é um propósito. Porque vocês estão notando que eu estou falando de desejo. E eu falava para vocês no início que o desejo é o embrião, a semente do que vem a ser depois uma intenção que depois se transforma em
Propósito. Essa é a evolução. Mas tudo nós estamos tocando lá no ponto-chave da questão, para a gente não sair com propósitos muito politicamente corretos, mas que não vão dar certo. Uma coisa que nós precisamos entender, como seres humanos, isso vocês precisam entender, aceitar, incorporar e acreditar. Cada um de nós, nessa sala, nesse auditório, cada um de nós é uma promessa de evolução. Vocês têm que entender isso. Ao olhar para os lados, às vezes a gente não constata essa realidade. Então isso aumenta. Para os lados, não digo aqui, né? Eu estou falando assim, na família, na empresa. Eu estou me referindo ao nosso entorno, né? A gente fala, puxa, mas tem tanta gente com complicações na família, tem tanta gente com complicações. Tem ou não tem? Tem, eu tenho na minha, você tem na de vocês? Tem. Então aí a gente olha isso e fala, puxa vida, isso não parece uma realidade. Mas, gente, é. Nós somos uma promessa de evolução. Bom, então se isso não é uma realidade, onde é que está o problema? Muito bom, vamos ver onde é que está o problema. Existe, ao mesmo tempo que tem isso, eu não sei se vocês concordam com isso, eu acho que cada um de nós também tem um sentimento íntimo de que a gente pode ir além, sim ou não? Temos, não temos? Eu tenho. Acho que puxa, eu posso ir além do que até onde eu estou, eu posso ir além. Esse sentimento íntimo, ele é legítimo, porque esse sentimento íntimo é aquela promessa de evolução sendo cobrada da gente. Se nós somos uma promessa de evolução, tem um sentimento íntimo que fala, gente, não esquece que você pode mais. E nós sabemos que nós podemos mais. Agora, como é que faz para ir além? Existe uma coisa chamada voz interior. Esse é o significado de uma palavra que vocês conhecem, chamada vocação. Vocação é aquela voz interior que me diz o que é que eu sou, o que é que eu tenho que fazer, por que é que eu estou aqui. Porque eu não estou aqui à toa. Há até quem diga que a vocação nasce primeiro do que a gente. Tinha a vocação, aí pegou por trás desse sujeito, bota ele nela. É isso que ele vai ser. Mas pouca gente descobre a vocação. Agora, a vocação, a voz interior, é uma parte da história, porque se você ficar escutando só a voz anterior, você vai querer, talvez, resolver essa questão através de um hobby, através de um empreendimento social. Presta atenção, nada contra esse empreendimento social, não, mas eu estou dizendo que, às vezes, eu vejo empreendimentos sociais como subterfúgios para lidar com a vocação. E depois você vai ter que ganhar dinheiro em algum outro lugar. É por isso que eu estou falando. Então, você precisa fazer um alinhamento entre a tua vocação e a tua convocação. Convocação é a voz externa. Vocação é a voz interna. Estou entendendo? Eu estou brincando com palavras. Eu gosto de brincar com palavras. Eu sou escritor, né? Não esquece, então a gente brinca com palavra. Vocação mais convocação é igual a convicção. Tem uma voz interior dizendo, é aqui que você tem que ir. Tem uma voz exterior que vem do que a gente chama então de mercado, chama do que você quiser, de mundo, que diz, é isso que você tem que fazer. Aqui que você tem que ir. A hora que você alinha as duas coisas, é convicção. E na hora que você descobre a sua convicção, talvez dê um efeito em você chamado efeito, eu vou chamar aqui efeito Francisco de Assis. São Francisco. São Francisco, quando ele sacou, ele disse, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, e é isso que eu desejo de todo o coração. Quando ele sacou, ele nunca mais teve dúvida. Ele nunca mais teve dúvida, nunca mais ele titubeou. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo que ele fez, que deu nesse projeto, nesse empreendimento, um grande empreendimento chamado franciscanismo, né? Que é uma coisa que já atravessa os séculos, de tão certo que deu. Esse foi o empreendimento dele, ele desejou isso. E quando ele teve certeza, ele disse isso. Né? É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. Então, na verdade, o que eu estou falando para vocês é que tem a chama e tem o chamado. Esse é o teste. O teste agora é da chama e do chamado. A chama é o que é? Isso, perfeito. A chama é a vocação. O chamado é a convocação.
Né? O chamado é alguma coisa diz que eu preciso fazer algo para esse mundo, e a gente chama isso de mercado. Mas tem uma coisa dentro de mim que pede que eu faça. Quando eu consigo essa conexão, a gente chama de convicção. É isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha história, essa é a história que eu tenho que contar. E então essa é a quinta cancela que, de certa maneira, começa a explicar para a gente o que é, de fato, um propósito. A minha vocação é uma flecha procurando um alvo. A convocação é um alvo aguardando a flecha. Né? Estão entendendo isso? Tem gente, quando eu perguntei para vocês logo no início o que é propósito, alguns de vocês responderam, é um objetivo, é uma meta. Aí vem uma porção de outras coisas. Mas aí a gente precisa entender direitinho o que é propósito. É muito mais que objetivo, é muito mais do que uma meta. Né? Porque se nós falarmos em objetivo e meta, nós vamos pensar só no alvo. Nós vamos esquecer da flecha. Então são as duas coisas para a gente entender o que é um propósito. Agora, o que nos impede, isso que eu acho importante que a gente diga aqui agora, o que nos impede da gente escutar essa voz interior? O que nos impede? Por que a gente não escuta essa voz? E grande parte não escuta. Nós somos uma promessa de evolução surdos. Por que a gente não escuta? Vocês têm ideia? Você falou a palavra. Olha só, eu vou dar um exemplo para caracterizar o que você falou, senão só a palavra não vai convencer vocês. Mas se eu der um exemplo, vai convencer vocês. Vocês estão aqui agora. E aí você pegou para vir para cá e deixou o seu carro aqui na rua, aqui na Avenida 9 de Julho. Exemplo, tá certo? Deixou. Aí você está nesse... Você deixou mesmo? Você está pensando nisso? Por que você está pensando nisso? Então tá, então é isso que eu estou querendo dizer. Então acertei. Então, olha só, então vamos lá, vou dar o efeito agora no C. Vai. Pronto, tá vendo? Eu não. Olha só, já deu o efeito certinho aqui. Mas vocês vão fazer um exercício junto com ela. Vocês deixaram o carro na 9 de julho. Pera, não, calma. Tem aspirina aí? Aí você fala, nossa, esqueci meu notebook dentro do carro. Está lá, está no porta-mala do carro. Não faço backup já faz mais de um mês. E está tudo lá, todo o trabalho que eu tenho que entregar nessa semana está no meu notebook. E a partir de agora, e eu nem sei se fechei o carro. Não, só para complicar. Drama é drama, né, gente? Drama pela metade não dá. O que vai acontecer? Como é teu nome? Lilian. O que vai acontecer com a Lilian a partir de agora? Olha que interessante, pânico, ela falou que está suando. Ela já não está mais aqui. Sim, mas espírito não está mais. Ela já quer ir para lá, ela não sabe se levanta e vai lá ver o carro e volta, mas aí ela perde o final da palestra, e aí ela sabe que tem um grande truque no finalzinho, ela não quer perder. Então ela já não sabe mais o que ela faz. Deixa o carro, mas você falou a palavra, não foi? Qual a palavra que você falou? O medo. O medo, gente, é aquilo que a gente inventa, que a gente fantasia, porque não está acontecendo nada, viu, Lilian? É só para você saber que não está acontecendo nada. É só uma história que contam para a gente. E assim, nós estamos num momento muito complicado de Brasil. Estão querendo botar medo na gente. Não deixa. Estão querendo. É só pegar qualquer revista dessas semanais que você não consegue empreender coisa nenhuma. Não leia jornal, pelo amor de Deus, nem escute rádio. Porque eles estão querendo botar... É a indústria do medo. A indústria do medo ela serve para alguns, para nós não serve, gente. A gente que é empreendedor não gosta desse negócio. Nós que somos empreendedores somos sonhadores. Alguns mais românticos, outros menos românticos. Eu prefiro os românticos. Aqueles mais utópicos. Porque são os caras que contam a história do mundo. Né? Apesar do medo, porque o medo sempre existiu na história da humanidade. Quem é o empreendedor? Aquele que driblou o medo. Aquele que soube driblar o medo. Porque se você ter um pouquinho, lembrar do notebook no carro, você não fica mais aqui. Você fica sentada, mas a tua atenção já está onde? No medo. E qual é o poder que o medo tem? De roubar a tua atenção de onde ela deveria estar. Esse é o poder que ele tem. E isso, perfeito, perdeu o foco. Tirar você do foco. Esse é o trabalho do medo. Então agora, vamos entender o seguinte. Último teste. Mas o último teste, quem ainda mantém os três desejos?
Então, recadinho para vocês. Quem caça 3 coelhos não pega nenhum. Quem falou isso foi Confúcio, por incrível que pareça. Escolhe um. 3 desejos nunca deu certo. É um só. Porque se você tem 3, você ainda não tem convicção. É um desejo só. Lucas, som na caixa para tu me escolher o último desejo e a gente terminar. Vamos lá. Muito bom. Todo mundo ficou com um só? Um só? É isso aí. Isso é questão de foco. A palavra que foi usada aqui pela nossa colega aqui na fila da frente. Ela mesma, né? Questão de foco. Agora nós vamos botar em teste. E vocês continuam mantendo o desejo de vocês aí, né? Vamos ver então se ele vai dar certo ou não? Teste final agora. Eu falei 5, eu tenho 5 minutos para encerrar aqui. Então vamos lá. Teste final. Quem vem me ajudar aqui? Silvio, vem você? Todo mundo vai precisar de um par. Escolhe um par, vai precisar de um par. Você pode? Alguém vai ter que levantar de pé. É o teste final, derradeiro. Esse teste determina se vai ter garrafa de vinho hoje no almoço. Teste final. Escolhe um par. Alguém é o Silvio, alguém é o Roberto, tá bom? Define quem é o Silvio, quem é o Roberto. Teste final. Olha lá. Todo mundo com seu par? Tem alguém sem par aí? Não. Se não tiver, a equipe ajuda aqui, a organizadora. Atenção, então, para o teste do desejo, que é o teste do propósito. Vamos lá. Silvio, o Silvio vai esticar o braço e só vou fazer uma coisa agora. Olha só. Então, quem é a Silvia, estica o braço. Estica o braço. E eu vou baixar o braço do Silvio. Eu vou sentir a força que tem no braço dele. É só isso, é só medir a força do braço dele. Mediu? Preste atenção. É medir a força, tá bom? Claro, atenção, preste atenção. Quem está com o braço esticado não vai conseguir segurar. E quem vai fazer o papel do Roberto vai conseguir baixar. Mas é medir a força. Sem tranco, não pode dar tranco. Pode machucar o braço do outro. Então, sem tranco, ok. Tudo bom? Muito bom. Então, vamos lá. Agora, quem é o Silvio? Vai fechar os olhos, como o Silvio está fazendo aqui na frente. Vai fechar os olhos. E vai pensar no seu desejo. Vai pensar no seu desejo. E pensando no seu desejo, vai esticar o braço e vai botar toda a sua energia na força do braço. E nós, de novo, quem é o Roberto, vai baixar o braço para ver se tem diferença do primeiro e ver se o desejo dele tem força. Fez diferença? Vai ter vinho no almoço! Vai ter vinho no almoço! Muito bom. Quer inverter? Inverte agora, inverte. Então, atenção, a primeira parte só para medir a força. Inverte, a primeira para medir a força. Vai lá, mede a força. Ok? Vamos para a segunda? Está medida a força? Segunda parte. Atenção. Quem é o Roberto agora, fecha os olhos. Atenção, não precisa se concentrar, precisa se concentrar. Fecha os olhos e bota a força do desejo no braço. Experimenta para ver se tem mudança. Muito bom. Pode sentar. Lucas, som na caixa. Isso. Gente, então olha só.
Olha só o seguinte, pode tirar, Lucas. Se vocês entenderam o que é, eu acho que nessa altura, se vocês passaram pelos crivos, vão comemorar no almoço. Se não passaram, vão elaborar o propósito. Vão elaborar em cima desses 5 crivos, não tem problema. Elabora. Vocês já entenderam o que é propósito. Propósito tem 2 lados, tem 2 facetas. Tem o destino, que é onde você quer chegar, é o sentido. Tem a qualidade do passo, é o significado. Propósito não é só onde nós queremos chegar, é como é que a gente caminha. A hora que você junta destino e passo, isso é propósito. Então, para nós encerrarmos aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: se você não tem um propósito, você está perdido. Falei isso no início. Se você pensa que tem, mas não tem, e a gente teve essa oportunidade de corrigir, você ainda está perdido. Se você tem um propósito, mas se distrai com outras coisas, você continua perdido. Mas se você tem um propósito e vive esse propósito 24 horas do dia, 365 dias por ano, Deus encontra você. Viu? Deus que abençoe. Muito obrigado. 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 Obrigado, viu? Obrigado.